Quando você fala dessa nossa quadra histórica, como é que a gente vai entender tudo isso, Humberto? Um afastamento só? É só daqui a um tempo que a gente vai ver que o mundo calou diante de Gaza, que o mundo viu um tirano assumir os Estados Unidos da pior forma possível e que aqui no Brasil nós estamos diante do Banco dos Réus que 64 nos negou? Olha, eu acho que, claro, o distanciamento vai permitir que a gente tenha conhecimento dos desdobramentos, né? A história não tem o poder de prever o futuro, né? Agora, nós temos uma ferramenta que eu acho que ajuda a explicar muito bem o que está acontecendo, que é o materialismo histórico e dialético. Uhum. Veja, tudo que vem acontecendo, meu entendimento, é produto da crise estrutural do capitalismo. O capitalismo é um sistema de crises, então, tendencialmente, as crises voltam e num ciclo onde cada crise é mais próxima uma da outra e cada vez mais devastadora. A solução para a crise do capitalismo, que sempre tem a mesma origem, né? A crise do capitalismo, na realidade, ela é uma crise de realização do capital. Ou seja, o capital, que é essa massa poderosa, ele precisa se multiplicar, crescer. É a única coisa que faz funcionar a dinâmica do capital. E quando ele encontra barreiras para esse crescimento, ou seja, não encontra a demanda suficiente para continuar se reproduzindo na velocidade que ele precisa, vem a crise. E de tempos em tempos, essa crise ela se transforma numa crise estrutural prolongada. Esses momentos, eles são momentos de graves rupturas, de acúmulos de tensões políticas e de aparecimento quanto força política do fascismo. Então, o fascismo ele é um produto do capitalismo, é um produto da crise prolongada estrutural do capitalismo. Veja, Thiago, o capitalismo ele tem uma dinâmica que depende da ideologia. A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Portanto, é uma ideologia que defende uma série de chavões, de questões que procuram orientar a nossa vida. Do que eu estou falando? Eu estou falando daquela promessa de desenvolvimento baseado no trabalho, no indivíduo, que o indivíduo é responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso, que a sociedade deve obedecer a padrões de democracia burguesa ocidental, que se a democracia estiver bastante segura, se as pessoas fizerem a sua parte corretamente, haverá progresso. Isso ficou ainda mais flagrante para a nossa geração, sobretudo a partir do colapso do campo socialista, onde se prometia democracia, igualdade, prosperidade, desenvolvimento. E o que, que acontece? A ideologia, a partir dos instrumentos de dominação, os formuladores da ideologia, eu falo desde o judiciário, sistema de educação, quanto aparato de dominação ideológico de imprensa, tudo isso oculta o verdadeiro problema da crise estrutural do capitalismo, que é a própria dinâmica do capital. Então, quando a crise vem e não passa, as pessoas deixam de acreditar nesta promessa democrático-burguesa. Veja, aquela ideia de que se eu votar bem e se eu fizer tudo certo, for estudioso, trabalhador, pensar fora da caixa, se eu for honesto, se eu fizer tudo certo, vai melhorar, começa a não colar mais. As pessoas fazem isso e depois de 10, 15, 20 anos fazendo isso, sem a melhora que a ideologia cria a expectativa, a pessoa se frustra e aí passa a ficar antissistema. Mas esse ficar antissistema é um ficar míope. Por quê? Porque as pessoas não entendem sequer o que é o sistema. Porque a ideologia impede as pessoas de perceber o que é o sistema. Veja, para elas o sistema são os políticos, para elas o sistema é baseado na moral das pessoas, que pode ser boas ou más, enfim. E aí elas ficam contra espantalhos, contra moinhos de vento. E é por isso que a gente vê na característica do fascismo, dentre tantas outras, a necessidade de apontar falsos culpados. E aí o culpado que tem que ser visto é a minoria política, é o imigrante, é um determinado partido político, é a política de esquerda, é o falso comunismo, que não existe, a maior parte das pessoas sequer faz a mínima ideia do que se trata. Então se cria um monte de inimigos. Para
potencializar uma crise latente, que é a mesma, a crise de realização de capital. Veja, Tiago, desculpa se eu estou sendo um pouco longo, mas eu Tá preciso concluir maravilhoso, esse Humberto, por raciocínio favor, tá uma para verdadeira aula, você. por favor. Não, perfeito. A ideia, por exemplo, o que a gente está vendo novamente? O capitalismo, ele, enquanto ideologia, enquanto propaganda, ele fala em livre mercado, que nunca existiu em nenhum lugar do mundo, que nunca desenvolveu o país do mundo, mas ele faz parte da ideologia, daquilo que é vendido, né, para a sociedade como solução dos problemas para o desenvolvimento e qualidade de vida. Veja, quando o capitalismo está nesse momento de crise prolongada, de aparecimento do fascismo enquanto ideologia de massas, uma outra característica fascista também precisa aparecer, que é o colonialismo, que é aquela ideia de dominação de mercados consumidores e fontes de matérias-primas. E aí cai a máscara do livre mercado, e os países necessariamente levantam barreiras econômicas, formam blocos econômicos e começa uma guerra comercial. Veja, tudo o que está acontecendo, Tiago, não é estranho à história do capitalismo. Claro, cada um, para que a gente não caia num anacronismo aqui, vai ter as suas nuances, suas peculiaridades, por isso que a gente fala em neofascismo, em neonazismo, porque a estrutura é a mesma, porém com as peculiaridades do século XXI. Mas, de novo, a gente está vendo um mundo onde a prática mais visceral colonialista e genocida é vista pelo grande Ocidente desenvolvido como algo normal, com uma grande naturalização. Basta a gente ver o que está acontecendo na Palestina e em Israel. Mal comparando, nós podemos entender como parecido com o que fazia Hitler durante a anexação dos Sudetos, durante o período em que ele se estabelecera e começara a expandir forças militares, né, contra aquilo que havia sido resolvido no Tratado de Versalhes. E França e Inglaterra também faziam vista grossa. Por quê? Porque estavam mais interessados na destruição do inimigo que estava no Oriente da Europa, né? Eu estou falando basicamente do bloco soviético, que era a grande promessa de guerra com os nazistas da Alemanha. Então veja, hoje, como há uma necessidade maior de reequilíbrio de forças, numa nova Guerra Fria entre um bloco ocidental capitaneado pelos Estados Unidos e um bloco oriental capitaneado pela China, a gente tem de novo essa mesma forma de negligenciar essa terrível tragédia que está acontecendo na Palestina. Eu estou dando um exemplo, mas eles são vários, né? São vários. Isso está acontecendo em diferentes lugares do mundo. A gente está vendo flagrantemente a formação de novos blocos político, econômico, militares, novas barreiras sendo levantadas e uma política cada vez mais radical no sentido de defender os interesses das classes que disputam o poder. E isso é uma forma fascista da política. E é isso que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. O Brasil tem a dificuldade de lidar com o bolsonarismo, que é o nosso fascismo do século XXI, que está numa situação mais delicada justamente porque não estão no poder diretamente. Embora eles ainda exerçam grande influência sobre o poder, eles não estão no poder diretamente. E agora eu vejo, para a gente poder falar também do assunto da live, e para concluir aqui, que o julgamento do Bolsonaro e demais participantes da tentativa de golpe, ele é menos sobre os autos, ele é menos sobre as provas e muito mais sobre o grande embate político que o Brasil e o mundo vive, né? E a questão que, para mim, de fundo vai definir se ele vai ser preso, quem vai ser preso, quanto tempo vai ficar preso, como vai ficar preso, vai ser a força política ou não do grupo que precisa derrotar o fascismo do século XXI no Brasil, que é representado pelo bolsonarismo. Então nós temos que fazer essa disputa, porque é isso que vai determinar, né, a conclusão do julgamento. Antes da gente avançar nessa pauta e dando sequência à sua linha de resgate histórico para a compreensão dessas tensões atuais, qual é o papel da China e o tamanho de ressignificação destes pontos que você traz na sua análise, Humberto, para hoje, assim, para os dias atuais? Veja, a China é peça fundamental no meu ponto de vista, né? Primeiro porque eu entendo que a China hoje é uma nova forma social. Nós temos uma nova formação socioeconômica sendo gestada na China, e que só foi possível porque lá
nós tivemos já há muitas décadas um processo revolucionário que estabeleceu o Partido Comunista Chinês como o líder deste processo. E eles vêm adaptando este processo de maneira muito exitosa ao longo de todas essas décadas. Hoje, a China, independente de entender a China como uma experiência socialista ou não, todos nós devemos admitir que a China é uma potência contra-hegemônica. E isso, do ponto de vista do sul global, dos países não desenvolvidos, ou seja, dos países periférico-dependentes, como é o caso do Brasil, é muito importante. Por quê? Porque a China, ela é um país também submetido à lógica colonialista, também submetido à exploração e à lógica da dialética da dependência. Dialética da dependência, essa superada a partir da formulação dessa nova forma político-econômica gestada na China, que eu gosto de chamar de socialismo. Hoje, a China, devido ao que conseguiu produzir em termos de política econômica, ela não pode ser derrotada com as regras do consenso de Washington. Vejam, o que nós tivemos? Nós tivemos a atual organização da política econômica global realizada no pós-Segunda Guerra. Ou seja, uma política econômica formulada no Ocidente, né, porque existia todo um bloco socialista apartado dessa lógica, agora que eu vou comentar aqui, mas a lógica ocidental do capitalismo foi organizada a partir da dominação dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos servia de grande guarda-chuva, organizando as áreas de influência e lucrando com o grande mercado de capitais global, como grande exportador de capitais, e organizando as subpotências, né, do bloco ocidental, cada um com a sua fatia do mercado. E aí se cria isso que a gente chama de consenso de Washington, como essas regras de livre mercado, com essas regras orientadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e demais órgãos. Bueno, essas regras, elas vão ser muito bem utilizadas pela China a partir de uma lógica desenvolvimentista. Ou seja, a China entendeu muito bem como que os países que ficaram ricos fizeram para ficar ricos no capitalismo e a partir de então utiliza o mercado, ou seja, tem uma lógica capitalista de produção, embora eu entenda que seja uma nova formação social, e com essa formação capitalista, no sentido de lógica de mercado para ganhar mercado internacional, a China, com uma política de desenvolvimento capitaneada pelo Estado, com planos quinquenais, com grande compra estatal, com planejamento, com transferência de tecnologia em troca do acesso internacional aos seus mercados, conseguiu criar uma estrutura de empresas que as empresas ocidentais não são capazes de enfrentar. O que eu estou querendo dizer? A China usou o ferramental mais moderno desenvolvimentista para utilizar a sua soberania monetária, a sua soberania nacional, para executar o mais brilhante plano de desenvolvimento da história, que só foi visto em alguma medida parecido no campo soviético, mas com uma lógica de economia planificada completamente diferente do que a China fez. Bueno, mas por que os outros países não fazem a mesma coisa que a China faz? Por uma lógica muito simples, Thiago. Os países não desenvolvidos não são autorizados a aplicar tal receituário. Por quê? Porque são países submetidos à lógica da dependência. Ou seja, os países centrais, e aí vamos entender, os Estados Unidos como principal, mas França, Alemanha, Japão, Inglaterra, enfim, assim por diante, eles conseguem se manter como países dominantes somente porque eles têm maior produtividade. Lá está concentrada uma massa de capital muito mais baseada no capital constante, ou seja, indústrias de alta complexidade. Né? Então você tem ali fabricantes de aeronaves, de aeronaves até não, mas assim, de máquinas de raio-x, de turbinas, de reatores nucleares, você tem uma pesada indústria farmacêutica, enquanto que nos países não desenvolvidos, o que se permite produzir é produtos primários,
agricultura, extrativismo, ou seja, produtos com muito menor valor agregado. Esta lógica faz com que haja uma transferência estrutural da riqueza dos países pobres para os países ricos, mantendo os países ricos ricos e os países pobres pobres. Então, os países pobres, ao tentar se industrializar, eles são vítimas de imperialismo. Ou seja, eles dominam as elites locais. Quando eles não conseguem fazer isso, eles dão golpes de Estado. Enfim, depende da conjuntura. Eles vão atuar impedindo esses países de realizar políticas desenvolvimentistas. Do que eu estou falando, por exemplo? Todas as vezes que o Brasil tentou minimamente aplicar uma política desenvolvimentista, ele vai sofrer uma intervenção externa capitaneada pelos Estados Unidos e seu bloco, para impedir que isso tenha êxito. Entende? Isso acontece no Brasil, mas acontece em qualquer lugar do mundo, seja no passado ou no presente. A gente viu uma porção de revoluções coloridas acontecendo, destruindo políticas nacionalistas no leste europeu, por exemplo, mas não só, na própria Líbia, né? A gente teve esse exemplo, mas a gente teve aquela série de ditaduras na América do Sul, né? Quando a gente começou a ter governos de esquerda se estabelecendo e buscando, pelo menos, estabelecer políticas baseadas em soberania nacional. A Operação Condor confirma a ligação entre as ditaduras do Brasil, do Chile, da Argentina, do Uruguai, enfim, né? Então, quando eles não precisam chegar ao ponto de dar golpes diretamente, eles vão patrocinar institutos, partidos, políticos, para chegar aos postos de poder e continuar exercendo essa política e impedindo, portanto, que seja sustentada no longo prazo uma política de desenvolvimento como a que a China fez. Qual é o meu ponto, Thiago? Para também encerrar essa parte aqui. A China só é capaz de desenvolver essa política há tanto tempo porque, ao fazer a sua revolução, ela conseguiu se desprender da amarra política para desenvolver a sua economia. Veja, hoje, na melhor literatura de desenvolvimento econômico, nós temos muitas formulações que mostram como desenvolver as forças produtivas a partir da dinâmica do mercado. Por que os países não seguem essas dinâmicas? Bom, eles não seguem porque eles não são autorizados a seguir. A gente tem exemplos de sucesso desenvolvimentista onde? Japão, Coreia do Sul, Alemanha, né, Alemanha Ocidental. Esses exemplos são exemplos onde isso vai acontecer porque era interessante geopoliticamente para os Estados Unidos, naquele momento histórico, desenvolver as forças produtivas nesses lugares. Porque havia uma lógica de Guerra Fria, onde era necessário enquadrar, isolar o bloco comunista e demonstrar desenvolvimento capitalista para além desse bloco. Depois da queda da União Soviética, nenhum outro país conseguiu se desenvolver, porque nunca mais houve essa chancela. E mesmo antes, aqueles países que tentaram se desenvolver, mas que eram vistos como um problema caso se desenvolvessem, como era o caso do Brasil, esses foram impedidos de se desenvolver. Hoje, quais são os países que conseguem se desenvolver baseados nessas premissas? China, que é o melhor exemplo, mas não podemos esquecer também do Vietnã. Mas o Vietnã, ele tem o que em comum com a China? O mesmo processo revolucionário que deu a mesma possibilidade política para a execução de uma determinada política econômica. Então, meu ponto, meu camarada, é que nós precisamos também nos libertar politicamente se a gente quiser desenvolver nessa economia. De outra maneira, vai ficar sempre muito limitado, muito circunscrito e muito refém, né, desse neoliberalismo que está presente até hoje na nossa política econômica.